Eu escolhi esse artigo, eu encontrei esse artigo quando eu estava fazendo a minha revisão estou fazendo, né, a revisão de literatura para o mestrado, e aí eu achei esse artigo, que é a identificação de um novo circuito respiratório que controla dor e ansiedade. Então, indo para o abstract, o alívio de dor com controle da respiração tem sido praticado na história da humanidade, e devido esse uso ao longo da história, um circuito neuronal que, para a compreensão da interação entre dor e respiração, ainda é ausente. Então, aqui nós reportamos um novo circuito respiratório que regula o ritmo respiratório não homeostático, bem como dor e ansiedade. Nós identificamos que neurônios que expressam o gene OPRM1... Tu sabe, eu estou falando de boca cheia aqui, mas tu sabe o que esse não homeostático quer dizer? Então, eu entendi que seria a respiração em contextos de ansiedade, pelo que eu entendi, né? Seria a respiração em contextos de dor ou em contextos de ansiedade, que aí você pode ter uma taquicardia, um aumento do fluxo respiratório, ou em alguns casos então, a apneia, né? O homeostático seria aquele, eu estou correndo, eu preciso de mais oxigênio, então respiro mais, eu parei. O homeostático seria algo junto com o físico. Isso. Seria não homeostático. E o não homeostático seria relacionado com esses outros estágios. Tipo, o homeostático estaria mais sendo regulado por aqueles centros tradicionais da medula, e os centros geradores do ritmo. O que é estranho também porque o núcleo parabraquial que eles estudaram está na ponte e está na porção... Eu vou mostrar uma figura daqui a pouquinho que mostra isso. Tá bem. Então, não, eu acho que para quem é mais da área, talvez sejam uns jargões, né? Mas como, enfim, só para clarificar o que é esse negócio. Sim. E aí eles encontraram que esse gene aqui, OPRM1, os neurônios que expressam esses genes, eu vou voltar ali, o abstract para não me perder muito, no qual codificam esse receptor opioide na subdivisão lateral do núcleo parabraquial, regulam diretamente a respiração do camundongo, convergindo sinais que vêm da medula de áreas límbicas e fazendo uma ponte com neurônios na medula, que estão presentes no complexo de Prevotzinger, que é uma região geradora é uma das regiões geradoras do ritmo respiratório. E aí eu queria mostrar essa figura aqui. Desculpa. Só para ter uma ideia de onde fica, né? Aqui é a medula e a ponte. E aí o núcleo parabraquial está aqui, lateral, mas aqui, né? E aí eles dizem que por meio de inputs que o núcleo parabraquial recebe das áreas límbicas por aqui, e aí ele envia projeções para o complexo do Prevotzinger, bem aqui, e aí essas projeções que ele envia ajudam a modular a respiração em contextos de dor. Certo? Muito bom, legal, hein? Fica a dica para os futuros aí também, né? Vira e mexe, é bom trazer informação de fora. Eu achei bem interessante, na verdade, esse trabalho, assim. E aí, ademais, a inativação desses neurônios alivia a dor e atenua a percepção de dor e a resposta... Agora, essa parte da resposta afetiva emocional foi o que eu fiquei um pouco confusa. Eu até procurei na literatura, mas eu não entendi muito bem o que seria uma resposta afetiva ou emocional no camundongo. Porque ele avalia o líquen do animal em uma resposta inflamatória. Aí eu fiquei um pouco confusa, mas enfim. Aí esses resultados sugerem que neurônios do núcleo parabraquial lateral têm um papel
crítico importante na regulação não homeostática da respiração e na regulação de dor e ansiedade e na regulação de dor e ansiedade através da respiração. Então, essa aqui é a primeira figura. E aí, aqui, a gente tem a amostra de onde eles fizeram, da região onde eles fizeram a injeção do vírus para ver a atividade desses neurônios, né? Inibir ou estimular a atividade desses neurônios. E aí, aqui em B, tem um esquema mostrando que eles usaram um termistor para ver o fluxo respiratório e monitoraram a atividade de cálcio nos neurônios, né, nos neurônios dessa região. Em um neurônio, né, dessa região, na verdade. Mas como é que eles... Peraí, a especificidade é por aquele gene lá, esse OPRM aí, é isso? Isso. Aqui... O construto dele pega um... Aqui é um cluster de neurônios dessa região, e aí ele pega a atividade de cálcio desses neurônios. Tá, mas tudo bem. Mas o que define esses neurônios aí, enfim, é esse gene aí, né? Então, só neurônios que expressam esse gene aí, que eu sei lá o que faz, são os neurônios que ele está estudando. Isso, esses neurônios, eles estão envolvidos na codificação esse gene está envolvido na codificação dos receptores de morfina. Tava lá no África, né? Tá bom. Isso. E aí, eles viram que há uma relação aqui, dá para a gente ver o fluxo da respiração aqui em azul, e aqui em amarelinho o traceamento de cálcio, que a respiração e a atividade de cálcio nessa região, ela tá relacionada, assim, né? Tipo, elas flutuam mais ou menos juntas. Sim, mas aqui não é a respiração em si, né? A taxa da respiração, né? Isso, desculpa, a taxa da respiração aqui em C. Bacana, bem parecido mesmo. Tipo, quando aqui dá para ver bem essa questão da flutuação aqui no meio. E aí, aqui em D e em E, tem uma cross-correlação entre Deixa eu até colar aqui, gente. Entre a respiração e os sinais de cálcio. E aqui em F e em G, eles fazem como se fosse uma predição, que eu nunca tinha visto essa análise. Mas voltando na D, tem a cross-correlação, a questão é que eles devem estar investigando o que acontece antes, né? Se tu primeiro aumenta o firing rate, depois o sinal do cálcio, ou vice-versa. Só que, pelo visto, parece simultâneo, pelo menos nessa escala, né? Mas é que ele está numa escala de minutos aí, né? Que cálcio é um sinal bem lento também, né? Isso. Mas, enfim, o pico parece 0, então, pelo menos nessa escala, parece algo simultâneo. Mas, enfim, quando você trabalha com cálcio, você não consegue uma resolução temporal muito boa também. Pois é, e como é que eles estão... Mas na E, eu acho que eles dão a entender... Na E, eu acho que eles dão a entender que o sinal vem depois da respiração, né? Isso, tipo, o tempo a partir a mudança no sinal de cálcio, no traceamento de cálcio, a partir do início da respiração. Tá, mas o problema daí, que eu acho que eu estou achando confuso, é que tem que olhar na legenda, mas na D eu tenho a impressão que eles estão cross-correlacionando o breathing rate e o cálcio. Já na E, eu não vejo informação de rate, tem informação de breathing onset, então é uma outra informação. Entende? Não tá mais rate, então tu mudou o tipo de sinal que estava sendo analisado. Uma coisa é analisar time series do taxa e outra coisa é analisar time series do próprio sinal, né? Isso, mas o que... Mas o que eu estou dizendo é que... Em E, eu acho que é a média da imagem de cálcio com depois do início da respiração, não é não? Sim, mas está estranho. Eu te digo porque está estranho, porque um camundongo respira 4 vezes por segundo, então aí onde está vendo 4, tinha que ter 16 respiradas do bicho. E só diz breathing onset. E o que é breathing onset? Justamente, é daí que eu estava indo, né? Talvez breathing onset seja o início de começar a respirar mais rápido, mas tu não consegue ver os ciclos individuais aí, porque uma respiração é 4, 5 vezes por segundo, né? Vai na legenda ali, Isabela. Daí...
Aqui. No eixo Y, o que aí? Delta F por F? O que é isso? Ó, alinhada ao aumento do briefing rate. Fluorescência Aí de sim, cálcio, né? É a mudança da fluorescência de cálcio. Isso aí é normal, assim. Você põe um cálcio imaging, aí tem uma fluorescência basal e pode aumentar ou diminuir, eles estudam essa variância, né? O delta F. E aí normalizam pela basal, porque a basal pode ser diferente. Mas é isso então, Isabela. É a mudança do... É quando começa a aumentar o firing rate, não é um ciclo inspiratório. Tá, em resumo, a atividade parece que é depois, então, né? Não é antes. Isso. E aí, aqui em F e em G, eles fizeram um Convergent Cross Mapping. Eu nunca tinha ouvido falar nessa análise, mas tipo, é um algoritmo não linear que testa a causalidade entre dois dados entre dois time series, né? E aí eles viram que a partir do imaginamento de cálcio você pode gerar um modelo que vai predizer as mudanças na respiração com 95% de precisão. Aí eu fiquei bem assim, tipo, é isso. Se alguém quiser explicar melhor esse... Vai na legenda ali, vamos ver como é que eles escrevem esse negócio. F. Meu Deus. The change in briefing. Tá, mas é algo parecido com o trabalho do Joseph. Lembra? Em geral, você fala se tais coisas são correlacionadas, a gente consegue predizer, a partir da análise da atividade neuronal, alguma outra coisa. Então, acho que está... Então, tá só mostrando que, de fato, tem informação no sinal de cálcio sobre o firing rate. Mostra que o medido, que é o observation, e o predito por esse, sei lá, que tecnologia é essa, bate. Mas a gente viu algo parecido assim no paper do Joseph também. É bem comum em neurociência, tu brincar de decodificar as coisas, né? Agora, sim. Enfim, o detalhe técnico de como é que funciona esse algoritmo aí, não faço ideia. Enfim. Aí... Aqui pronto. E aí, quando eles viram que tem essa relação, né, entre respiração e a atividade de cálcio, e aí eles foram avaliar agora aqui. Esses neurônios, a atividade desses neurônios no núcleo parabraquial modula diretamente a frequência respiratória. E aí aqui, a ID, ele está mostrando de novo as áreas que ele fez a injeção. E esse animal aqui, esses animais aqui, em A, são animais que foram injetados com o vírus HMD3Q, que com a ação da clozapina induz a ativação desses neurônios. E aí eles perceberam que quando esses neurônios estão ativados, quando tem o estímulo elétrico e a fotoestimulação, né? E aí quando esses neurônios... Tem como dar um pouquinho mais de zoom aí? Tem sim. Tá bom? Sim? Ou mais? Tá bom. Obrigado. Nada. E aí, eles perceberam que quando esses neurônios eles estão ativados, há um aumento na taxa de respiração dos animais. Tá, peraí. Os caras estão brincando em A, eles mostram que eles injetaram um dos bichos para esses neurônios que expressam esse receptor de morfina, também expressar channelrhodopsina 2, né? Ou seja, eles vão ser passíveis de serem ativados por luz. E como controle, eles injetaram vírus carregando aquele outro genezinho lá que só tem o Yellow Fluorescence Protein Enhanced, né? Não tem o CHR2. Então, esse seria o bicho controle. E aí, o que mostra na B é que você jogando luz, de fato, então você estimulando esses neurônios através de optogenética, quem não sabe, escreve aí optogenética, vai estudar por conta um pouquinho. Mas, enfim, você consegue... Então, está mostrando uma coisa causal, né? Porque na figura 1, ele mostrou uma correlação, uma relação, né? E agora ele está querendo mostrar a causalidade. De fato, se eu for lá estimular esses neurônios, no caso, estimulando com a optogenética, eu causo um aumento do briefing rate, né? Então, está bem bonitinho isso aí.
E no bicho controle, enfim. Isso, e aí em D, ele mostra que quando eles inibem esses animais, quando eles inibem a atividade desses neurônios com optogenética, tem uma diminuição na taxa respiratória, na frequência respiratória, né? Então, isso mostra que esses neurônios realmente estão envolvidos na modulação da respiração. E aí, agora, aqui na figura 3, eles foram avaliar quais as regiões estariam envolvidas projetariam para esse núcleo e para onde esse núcleo projetaria também, né? Tipo, quais as projeções que ele recebe e quais as projeções que ele envia. E aí viram que ele recebe projeções do sistema límbico. E aí, como dá para ver aqui pela imagem de imunofluorescência. E aí, aqui em B, eles fizeram um cálculo do percentual de input pré-sináptico que... isso aí, só um pouco, é que está indo meio rápido, Isabela, peraí. Isso aí, como é que eles fizeram? Eles estão injetando... Esse é o vírus da raiva, é isso? Que pula para trás, que faz retrotracing? Esse LV é isso? Esse vírus é o vírus que eles injetam no núcleo parabraquial e aí ele vai para os terminais, neurotransmissão retrógrada, né? Aí ele... Tá. E de alguma forma, só quem expressa aquela morfina lá, né, que vai, né? Onde é que está a marcação por OPRM? Tá, deve ter algum esquema que eles combinam essas maravilhas da engenharia genética atual, né? Mas, enfim, então, em teoria, só quem expressa aquele gene é quem também vai ter esse troço da raiva, que aí vai infectar neurônios que estavam conectando lá, né? Um retro... Isso, e aí ele vê as projeções desse neurônio, tipo, de onde vêm essas projeções que estão chegando lá no núcleo parabraquial. Isso, os inputs do núcleo parabraquial. Essa figura, para mim, é a mais difícil de explicar essa atriz. Tá, mas peraí, mas volta aí, qual é que é o resultado? Sobe ali. Sobe aqui. Ali. Tá, e aí são várias regiões, cada abreviação dessa é uma região. Isso, aqui o núcleo... Sim, pode falar. Não, tudo bem, só estava querendo entender o resultado. Ali ele está quantificando lá na B, né? É que eu estou mexendo no mouse aqui, mas tu não vê o meu mouse, agora que eu me dei conta. Mas E essa alternância de cor é só estética? Por que cada hora é uma cor aí nessas barras? Então, eu procurei no artigo, mas eu acho que é só estética mesmo, porque eu não achei nenhuma explicação para essa mudança de barra de cor, essa mudança nas barras de cor, né? Tipo, eu olhei na legenda e não tá escrito errado também, né? Pré-synaptic tem um typo aí. E ele não explica na legenda quais são as abreviações, assim. Tipo, tem uns que dá para saber, mas... Não sei. Tá, o que mais tem é o SPN ali, ó. Supraquiasmatic núcleos, ou substância nigra pars compacta, ou... E depois esse amarelinho, esse laranja aí é CLZ, né? O tratamento dele. Né? Olha no painel E, por exemplo. Sim, ele usa as mesmas cores. Não, esse CLZ é clozapine. Isso. Clozapine é porque aqui... Oi. Aqui, em geral, clozapine é abordagem de DREAD, né? Ele vai estimular ou de alguma outra forma esse troço. Esse HM3DQ lá, eu acho que é um tipo de DREAD. Então, para quem não sabe, anota aí, DREAD vai ler, mas existem abordagens, enfim, em cima foi optogenética, na outra figura, né? Então, agora são abordagens quemogenéticas, né? Que você faz as células expressarem receptores que não tinham lá antes, e você consegue estimular esses receptores injetando um fármaco, no caso, a clozapina, né? Eu estou chutando que esse LZ é clozapina porque está me suando que é. Mas é clozapina mesmo, que é o que eles vão usar a partir de agora para modular esses neurônios, né? A atividade desses neurônios. Mas eu não entendi a parte de cima, ele fez essa caracterização anatômica e eu faço o que com isso? Beleza, é bom saber, se não tem no Alan Brain Atlas, tem uma novidade.
Não, só fiquei na dúvida, tipo, para a história dele. Não, ele só, na história, né, ele disse que depois que eles perceberam essa relação, eles queriam saber quais as regiões estão enviando inputs para esse núcleo e para onde esse núcleo está enviando inputs, que aí é aqui na figura D, quando eles veem que a expressão de... Eita... A expressão desses neurônios enviam projeções para o núcleo de pré-Butzinger, que é o que ele fala lá no título, né? Que ele recebe projeções de áreas límbicas e envia projeções para áreas que modulam o centro respiratório. E aí, aqui ele mostrando que quando esses neurônios estão ativados, a gente, por meio da injeção de clozapina agora, a gente tem um aumento na taxa respiratória. Então, eu acho que, assim, essa figura foi mais para... É que eu acho que tu tem... A dica geral é entender o que é aquele gene lá, né? Então, em C tá o gene que está sendo injetado, né? Então, eu vejo lá que tem um Enhanced Green Fluorescence Protein, tem esse CYP, que eu não sei se é uma sinapsina da vida, tem esse T2A aí, que, sei lá, receptor, não sei. O TD Tomato é uma outra proteína fluorescente, né? Então, seja lá o que eles estão fazendo, está explicado nesse gene, né? Então, tem que ver o que tem, o que é esse T2A aí? O que é o CYP? Mas, enfim, vai lá na legenda ali, vamos dar uma olhadinha. É que, enfim, isso não é bem o que a gente... É um paper bem mais molecular, né? Claramente, né? Então, trabalhando com várias ferramentas genéticas aí. Mesmo que a gente não trabalhe diretamente, eu acho que cultura científica geral é bom ter, até para a gente entender as descobertas e tudo, né? Então, não... Synaptophysin G expression para illustration of the output by mapping. Tá, mas eu tô vendo que a conclusão é essa que você falou, né? Manda a conexão lá para neurônios do pré-box, SST deve ser somatostatina. Synaptophysin. Então, esse sinaptophysin tá... Então, de certo, é algum promotor que vai marcar o quê? Alguma coisa de sinapse, plasticity, uma coisa assim. Sinapto. É que eu tô achando que ele tá mostrando como é... Porque na figura lá de cima, ele tá mostrando quais eram as aferências para essa região. Aqui eu acho que ele tá mostrando qual foi a ferramenta genética que ele utilizou para estudar as referências, para estudar para onde esses neurônios estão projetando. Então, de certo, essa sinaptofisina aí é algo que só aparece na sinapse deles, por isso? Isso. Mas, enfim, a regra geral é dar um zoom nesse gene, escreve os termos e alguns a gente sabe, outros nem tanto. Esse T2A aí eu vou fingir que a gente não viu, então. Esse negócio tá errado, né? Cabeça para baixo, só para eu... Isso aqui? Não, é que é o seguinte, é que, ó, tu tá vendo que, dá um baita zoom ali, não tá escrito CRE mais naquele OPRMI ali? Não, eu tô falando só a escrita de cabeça para baixo. Não tá, eu vou te explicar, ó. CRE significa que esse bicho é um bicho transgênico, que expressa essa CRE-recombenase nos neurônios que também tem o gene, onde o gene OPRM está ativo. Até onde eu entendi isso, que eu nem fui atrás, mas enfim, pelo que eu entendi do ápice, são neurônios que expressam receptor de morfina, então tem a ver com alguma coisa de dor. O ponto é que esse CRE vai pegar aqueles triângulozinhos lá que estão no gene e acho que vai dar uma cortada, aí o gene só vai ser lido, como tá, é um gene que não é lido por nenhuma célula. Mas as células que expressam CRE devem ter alguma mágica genética que eles devem cortar e reverter, saca? Aí esse gene codificado pelo TD tomato, T2A, vai começar a ser expresso somente para as células que têm CRE, que no caso são as células OPRM. Mas isso é para indicar como o gene é. O gene ele não é ativo, ele só vai ser ativo, aqueles triângulozinhos são os locais onde o CRE vai agir. E só quem tem CRE, que é uma enzima de fora, que vem de uma bactéria, que tem mais... Não me apertem muito, que o meu negócio é eletrofisiologia, mas assim, é um conhecimento básico de essa altura de genética. Acho que mas não dá para escrever isso de cabeça para cima, não? Mas é mostrando que vai inverter depois, entendeu? A sequência está invertida, e só vai inverter para células que têm CRE.
que é uma enzima doida que tem numa bactéria que a galera conseguiu tirar e fazer células de mamífero artificialmente expressar via essas engenharias genéticas, e a partir disso consegue brincar com esses genes todos aí. Eu acho que eles colocaram assim para deixar mais ilustrativo, que é isso que vai acontecer. Mas, enfim, o grupo que é bom dessas coisas é o daqui do Richardson, né? A gente é mais eletrofísico, mas mesmo assim tem que saber para navegar nesses papers, né? Certo. Aqui... Na figura anterior, você pode voltar rapidinho, só para perguntar. Na 2 ou na 3? Aí. Essas... Por exemplo, tem NTS aí, eu não achei essa região NTS na figura A, nas barras da figura B. E eu achei que tivesse alguma relação, que fossem as mais... Tivessem mas mais... talvez não. Talvez não o talvez... NTS. Talvez seja pouco ali, né? Eu sou meio daltônico, mas eu não vejo muita mancha ali naquele NTS. Mas tu tá certo, Rodrigo. Acho que estranho, né? Põe o que não tem também, ou só botou o que tem, sei lá. Ou esse NTS está subdividido em outras siglas aí, não sei. Tem o SC também, que eu não sei o que é, que também tem bastante input, né? Vero. Enfim, não é só uma observação. Não, em algum lugar essa abreviação tem que aparecer do paper, né? Não pode ser só solta assim, né? Tipo, algumas eu sei, eu tô de boca cheia de novo, mas o paper aqui do tal Gray, Central Amígdala, talvez, SPF, é São Paulo Fashion, não sei, mas enfim. Superior, colículo superior. SC é o colículo superior. O NTS é o núcleo do trato solitário. Isso. Mas núcleo do trato solitário se fosse em português, né? Não? Tem assim, núcleos tractos solitários. Ah, tá. Em latim. Ah, malandro. Bom, mas toca então... a ficha aí, Isabela, vamos... Mas é bom, mas a regra geral é, enfim, a gente tem que saber dessas coisas, nem que seja para entender os papers, mesmo que a gente não trabalhe diretamente. Mas as legendas estão no final no final da legenda tem a identificação de cada uma dessas coisas. Tá na parte de baixo ainda, não é para baixar tá, mas agora tem algo estranho aqui também. Desculpa, Pavão. Porque o que eu ia dizer que tá estranho é que na figura antes eles já tinham mostrado o efeito do dread, só agora eles mostram os schematics do experimento dread, tá vendo que esse HM 3D aí é o dread, é human alguma coisa aí, né? Ó, o gene da F, tá? O cherry é uma fluorescent protein, só para tu ver esse neurônio expressor, ele vai ter que brilhar e vai expressar esse receptor aí, enfim, o gene do receptor tá lá. O meu ponto é que, então, o neurônio geneticamente modificado para esse Drug Designer Receptors, alguma coisa, que quer dizer DREADS, né? Tá, meu ponto é que eles tinham mostrado um resultado lá e aí voltaram para mostrar como é que é o método, achei estranho, né? Ou a letrinha lá tá diferente, que letrinha é aquela do briefing lá? E não é E, né? Que estranho. Vai para E, depois... Tá, tudo bem, feita a crítica. E aqui em F, com a expressão desse dread aqui, que a Adriano já falou, eles fizeram a injeção da clozapina nos neurônios na área de pré-Butzinger, e aí eles perceberam que há um aumento quando eles fazem a injeção nesse animal, há um estímulo dos neurônios na região do núcleo parabraquial lateral, e aí eles viram que há um aumento a partir da injeção de clozapina, quando a gente compara com o controle, há um aumento na expressão da taxa respiratória desses animais. Então,
acho que essa figura foi mais tanto para mostrar as projeções, como também para confirmar que há uma relação entre a área de Prepotsinker e os neurônios do núcleo parabraquial lateral, né? E a modulação da respiração. Porque aqui eu acho que estão fazendo uma coisa que se faz isso com a optogenética. Eu acho que o neurônio que está expressando o DRED é o neurônio lá do parabraquial, só que eles estão injetando aonde eles sinapsam, né? Aonde eles fazem sinapse, né? Então... É no parabraquial, ou na área do pré-Botzinger. No pré-Botzinger, né? Mas, enfim, mas acho que o neurônio que está com o receptor, por eles, enfim, só quem expressa o CRE, o OPRM positives. Isso. Mas beleza, mas isso é algo que se faz, né? Então, as projeções deles que estiverem lá perto do pré-Botzinger vão ser ativadas por esse receptor aí, via a clozapina, né? Isso. E aqui na figura 4, eles começam a investigar a relação desses neurônios com dor. E aí, eles fazem isso com animais anestesiados, e aí eles colocam uma fibra fotométrica para medir a atividade de cálcio, o sinal de cálcio nesses animais, e um pletismógrafo de indutância, mais ou menos no peitoral do animal, para ver a taxa respiratória, né, do animal. E aí eles veem que a respiração dos animais, quando eles colocam um input nocivo na cauda do animal, primeiro por temperatura, né? Uma temperatura mais alta, acho que foi 55 graus, alguma coisa assim. Tem um aumento na taxa de respiração e também um aumento nos sinais de cálcio, no sinal de cálcio nessa região, né? Aqui é a média, e aí aqui é o controle, e quando eles entregam o estímulo nocivo da temperatura. E aqui eles também fizeram um estímulo nocivo com pressão, e aí a mesma coisa que foi vista para a temperatura também foi vista para a pressão. Quando o estímulo, independente se o estímulo nocivo é por temperatura ou por pressão, tem um aumento na taxa de respiração e na atividade de cálcio. E aqui em K, eles fizeram inibição optogenética desses neurônios e o estímulo nocivo na cauda do animal, a mesma coisa, com temperatura e com pressão. E aí eles viram os animais que expressam eles, quando a luz está ativada, tem uma inibição desses neurônios, e aí dá para dos neurônios na área do lateral parabraquial, e aí eles percebem que quando a ativação desses neurônios, ou quando há inativação desses neurônios, tem uma diminuição na taxa respiratória em ambos os contextos de dor. Então, aqui eles mostram que tem uma relação de dor com a atividade desses neurônios e também com a respiração do animal, né? Através do pletismógrafo, da mensuração através do pletismógrafo. E aí... mas aí tem um pequeno problema, que é uma crítica comum, né? Volta ali. Aonde? Em geral, as pessoas fazem controles com N um pouco menor e mostram, no controle não deu significância, tá? Mas nem L eu tô falando. Saca? O teu bicho que tu quer dar, tu emprega um N maior, enfim, por questões de estatística, eu acharia bom não ter um N menor, né? Saca? Eu usei só 2 controles, não foi diferente. Claro, com 2 controles você não vai pegar estatística nunca, né? Enfim, essas malandragens... Bem para baixo ali, né? Só tô dizendo, esse tipo tem que ficar de olho, né? Esse tipo de malandragem, vira e mexe, acontece, né? Você usa um N mais baixo pro controle e diz, o controle não deu nada, só apareceu no grupo. Sim, mas o controle tu tá com N menor, né? Enfim, só que eu não pude deixar de observar. Por outro lado, o controle tá bem na M, né? Então beleza. E olha que bonito, inclusive com controle maior, as barrinhas ficaram igualzinhas, né? Talvez se eles aumentassem o controle e realmente não tivesse efeito, essas barrinhas se igualassem, né?
Porque o negócio é o seguinte, se não existe diferença estatística, você aumentando o N, a média tem que dar igual, né? Assim, assumindo que é um teste para ver média, ou mediano, ou o que seja. Né? Não tem essa de manter uma pequena diferença. Você aumenta o sample size, você tem que dar idêntico, idêntico, idêntico. Ou vai aparecer um p-value e uma diferença estatística, um dos dois. E aí, aqui na figura 5, eles vão ver a inibição desses neurônios e a resposta à dor, que é o que ele fala lá no começo sobre resposta emocional à dor, afetiva à dor. Que aí eles fazem uma injeção de PFA na patinha do animal e aí eles avaliam o leaking, o comportamento de leaking na fase 1 da inflamação, que é a fase aguda, e na fase 2, que é a fase inflamatória da doença, da inflamação. E aí eles percebem que os neurônios que estão, os animais que têm esse neurônio, esse gene inativo, expressam uma menor leaking, um menor comportamento de leaking comparado com o controle, né? Aí aqui, isso é bem comum, né? Não sei se vocês já viram isso antes, mas para modelos de dor é assim, né? Enfim, enquanto o bicho estiver lambendo a pata, tu assume que ele está sentindo dor ou está coçando, pode ter também, enfim. Mas é um modelo de se trabalhar com dor, quantitativamente é contar essas lambidas aí. Isso. E aí, eu achei interessante que eles só colocaram o valor de P nessa figura aqui na B, eles não colocaram de C. Tipo, fiquei sem entender porque eles colocaram em um e não colocaram em outro. Não sei se é porque o P deu 0,05. Não, eles estão sendo, querem dizer que são super honestos. Não deu significância por causa de 0,02%, né? Não deu abaixo do 0,5%, mas aí... Claro que o ideal é aumentar esse N e ver se vai dar ou não, né? Mas... aí acho que o pessoal aceita. É meio que implorar assim, ó, olha esse P, não me faz fazer mais experimentos, tá quase lá. Algo assim, né? E aí aqui em D, eles analisaram o animal, a habituação do animal, o fear condition, né, com choque nas patinhas do animal, e aí depois eles avaliaram o freezing desses animais 24 horas depois. E aí o grupo controle continuou mantendo, em E é durante, o freezing durante, e em F aliás, em E é o freezing ao longo do tempo, e aí eles veem que os animais que o controle continua apresentando freezing, enquanto os animais com esse gene modificado têm uma menor expressão de freezing durante a reapresentação ao ambiente de choque. Mas não é só gene, você tem que estar injetando alguma droga. Não sei se vocês estão percebendo, né, que às vezes é optogenética e às vezes é chemogenetics que eles estão usando, né? Na figura acima acho que era optogenética, agora... Mas eu acho que tá bem, porque para o protocolo que eles querem estudar, enfim, essas coisas muito prolongadas e coisa e tal, me soa que usar dreads é melhor do que ficar jogando luz toda hora, né? Em geral, essas abordagens optogenéticas é algo num tempo mais restrito, né? E os protocolos aqui me parecem mais prolongados no tempo, então para isso, essa abordagem via dread me parece mais... Mas, enfim, não é só o gene, ele tem que estar injetando alguma droga para ativar esse receptor aí, né? Deve estar escrito em algum canto. Em geral, ou a clozapina, ou... Eu já vi que lá na figura abaixo também tem o CNO. O CNO é algo que também age mesmo receptor, né? Clozapina ou CNO. O CNO é a clozapina. Pode ser uma process... com óxido, tem mais uma coisa. Eu anotei isso aqui. Eu acho que é um metabólito da clozapina, que, enfim, mas tá bem. Mas só para se ligarem, anota que ele está mudando a tecnologia, uma hora é optogenética, outra hora é chemogenetics, mas acho que até tem um porquê dele estar trocando a tecnologia genética dele. Enfim. Eu acho que o paper todo, ele uma hora trabalha com chemogenética e outra com... Todas as figuras têm figuras de optogenética e tem experimentos de optogenética e chemogenética. Aqui embaixo, ele já usa a optogenética para avaliar
place preference ou avoidance. Mas aí, aqui eles fizeram... Se você quer uma ação prolongada, aí você injeta essa droga aí, que vai agir no receptor lá, enfim, que você fez a célula expressar. Agora, se você quer algo mais restrito no tempo, só quando o bicho está em A ou está em B, porque se você injeta a droga, ela vai agir por, sei lá, 50 minutos, 40 minutos. Então, você não tem essa precisão temporal que a optogenética te dá. Mas, por outro lado, eu acho que injetar droga, tu age mais, assim, acho que é porque... Enfim, tem todos os problemas que podem dar errado, botar uma fibra lá e não acertar a região direita, ou coisa e tal, ou enfim. Enquanto que se você injeta uma droga, é sistêmico e aonde tiver que agir, vai agir, né? Acho que o alcance é maior pela quimiogenética, em termos práticos, técnicos. Eu acho que... O que acontece às vezes também é que não desliga depois, então você tem que sacrificar o animal. Sabe? Enquanto um animal implantado com ópito, você consegue usar depois para outros experimentos e tal. E aí aqui em G, eles avaliaram no Elevated Plus Maze o comportamento de um animal controle e do animal com esse gene modificado. Aqui a gente tem a inativação. Quando injeta CNO, esses neurônios do núcleo parabraquial são inativados, né? E aí eles perceberam que então, agora mudou o receptor, então. Tem um I ali de inibitório, né? Sobe ali antes, vamos ver o que ele estava trabalhando antes. Não, tinha um I antes. Aí também tem I, desde o início tem esse I, é sempre inibitório? O M4DI é inibitório e o M3DQ é excitatório. Ah, tá. Porque ele trabalha com 2 grupos de animais, que foi o que eu mostrei. Lá em cima ele trabalhou com a MD3Q, que é ativa quando injeta clozapina, e esse inativa quando injeta clozapina. E para esse ele usa CNO e para o outro ele usa clozapina. Mas enfim, só detalhes técnicos. Mas então tem 2 tipos de DREDA, tá? Tem um que excita e outro que inibe, beleza. Isso. E aí eles perceberam que os animais, quando depois da injeção de clozapina, começam a passar mais tempo na exploração passam mais tempo nos braços abertos do Elevated Plus Maze. E aqui é a média, né? Comparando a injeção de salina com a injeção de clozapina no controle e nos animais geneticamente modificados. E aí a gente vê que tem uma diferença entre a salina e o CNO na exploração dos braços abertos. E aí aqui... Mas como é que tu interpreta, então? Se inibir essas células, os bichos ficam mais corajosos, é isso? Isso. Então, o que a gente está vendo é que se você excita a célula, você aumenta a respiração. Então, em teoria, tu respira mais quando está ansioso. Seria algo por aí? Aí você inibe a célula, fica mais tranquilo, respirando tranquilamente, dá ali uma olhada no precipício de boa. Eu só estou querendo interpretar, enfim, o que está rolando. Eu acho que assim, aqui é aquela parte do abstract que você falou, Bela, que não entendia bem por que eles falavam de questões cognitivas e percepção, né? Então, esse A aqui, eles vão falar da percepção, que é tipo olhar o quanto o bicho lambe e usar isso como medida do quanto ele está percebendo a dor na patinha dele. E aí o contexto é uma medida de medo mesmo, né, e de aprendizagem. E aí os bichos que têm, então, esses neurônios inibidos, eles, de alguma forma, eles têm uma memória menos aversiva em relação à experiência passada, e durante a experiência também eles fazem menos freezing, o que dá a entender de que eles sentiram menos a dor do freezing, né. E aí no Elevate Plus Maze, que é uma tarefa de medir comportamento do tipo ansioso nesses animais, ele aumenta o tempo que esses bichos ficam no braço aberto. Isso pode ser que o bicho está menos ansioso, sim, mas agora a correlação entre dor, medo e ansiedade é por sua conta. Mas aí, Marina, eu fiquei com esse negócio de aprendizado aí na cabeça. Quer dizer que respirar menos ou mais devagar, você aprende menos? Não, eu acho que não dá para falar isso, porque, tipo assim, eu acho que esse gráfico, mostra esse gráfico aí do condicionamento ao medo, Bela.
Aqui. Então, aqui ele mostra na E que a experiência do bicho em relação ao choque foi diferente, se esses neurônios estavam normalmente ativos ou inibidos. Então, os bichos, eles provavelmente sentiram menos a intensidade do choque. E quando você varia a intensidade do choque, essa memória vai ser persistente ou não no dia seguinte, né? Então, o que eu entendo aqui é que como se tivesse um choque forte e um choque fraco, sabe? E aí, então, a memória não persiste da mesma forma no dia seguinte. E o dread aí foi só na experiência, não foi no retrieval, não? Sim, sim. Eu não sei. Bela? Aqui na E é na experiência e no retrieval. Então tá certo. Ah, tá, nos dois. Isso. E aí aqui eles viram a preferência por ambientes, né, do animal. E aí a mesma coisa, quando a luz estiver ligada, aqui a gente tem uma inibição desses neurônios. E aí eles perceberam que há uma maior preferência do animal pelo ambiente com a luz ligada. No caso, com esses neurônios inativados, né? Então aqui você pode falar que o bicho ficou mais corajoso, por exemplo. Então, esse paradigma, ele se baseia no fato de que para roedores, ambientes muito claros são aversivos. Então, se você deixa ele normalmente vai preferir ficar onde está mais escurinho, ele sente que é mais seguro. E aí, você faz o quê? Você inibe esses neurônios, os bichos preferem ficar no claro. Mas aí tá ativando, não? Não, o light é a luz, a estimulação optogenética. A ARC está inibindo. Agora, no controle não tem preferência, aparentemente, né? De lado. O controle... Verdade. O que é estranho, tá ligado? Ele tinha que preferir... Ah, não, mas peraí. Agora, sinto falta também do controlar aí nesses gráficos. Mas esse on-off ali significa que tem luz ou só está dizendo que só liga o laser lá? Talvez não seja esse on-off do que tu está pensando da luz do claro escuro. Esse pode ser on-off on-off da estimulação optogenética. Quando a estimulação então não tem... Esse não é aquele protocolo de claro escuro. Então, achei. Mas... Então, 2 compartimentos. É só isso. Eles não têm variação de luz. Então mostra que esse troço dá um craving tipo cocaína, é isso? Mas não tinha um experimento assim de preferência por cocaína, que os bichos preferiam? Mas, sim, tá, não vou nem falar do N baixo, que eu sei que o experimento é difícil, mas olha o N baixo aí, né, gente? Na real, eu tô fazendo esse experimento aqui agora, de preferência ao contexto. Com anfetamina. E é isso mesmo, os bichos preferem onde é mais gostoso. Enfim. E aí, no Place Avoidance, eles percebem que os animais que, quando a luz está ligada, estimulam esses neurônios, evitam ficar no espaço onde a estimulação optogenética e preferem ficar nos espaços onde a luz não está ligada, né? Tipo, não, peraí, não é que quando o bicho, quando ele entra naquele ambiente, acende a luz do laser, não é isso? E inibe as células, né? Porque é a ARC ali, né? Não, mas a luz, o laser liga dependendo do lugar onde ele está. Isso. A luz optogenética liga, a estimulação optogenética depende do lugar. Só que em K é um grupo de animal, é um grupo que inibe, e aqui em N é o grupo que, quando está ativado, estimula a atividade desses neurônios. Quando a luz está ligada, estimula a atividade desses neurônios. Ah, não, eu tinha entendido que era uma câmara escura e uma câmara clara, mas não, é só... Eu também, foi mal. Fui eu que falei desse erro. Não, mas eu tinha entendido isso primeiro, daí eu falei, mais uma porque tá pensando a mesma coisa, mas beleza, é só a luz do laser mesmo, tá, beleza. Mas é bem importante ter esses controles, né, gente? No caso, o Enhanced Aerofluorescent Protein somente, né? Porque tu pode imaginar que essas luzes viram e mexe vazam, e o bicho vê, né? O da fibra ótica, né?
Aí pode ser que o bicho prefira estar naquele chamber lá só porque tem uma discoteca ali que não tem no outro, né? Então tem que ter sempre controle aí. E aí no controle dá para ver que ele não apresenta essa preferência, só que aí quando há estimulação dá para ver que ele prefere ficar nos lugares em que esses neurônios não estão ativados. E é isso. O artigo, basicamente, é isso, né? Tipo, mostrando que esses neurônios estão envolvidos na modulação da respiração e também em alguns contextos de tal ansiedade. E é isso. Isabela, dá um zoom nessa L aí, só um pouquinho. Tá bom. Essa porcentagem aí tá estranha, não? Porque não é como eu tô pensando que é, né? Porque se tu somar... É o tempo que ele gasta dentro das câmaras. Mas tá normalizado, né? Não, é que eu tô dando aquelas advogadas do diabo. Isso aí, se somar, não passa de 100% frouxo? Porque... Sei então, lá, tem né? um monte de jeito de analisar esses dados, eu não sei o que eles fizeram aqui, mas geralmente o que a galera faz é usar, tipo, põe os bichos lá, sem interferência nenhuma, e aí eles vão fazer um registro do basal de locomoção. E aí vão usar isso para normalizar a segunda exposição, quando eles dão alguma interferência. Sim, mas, Marina, olha lá, se tu pegar o grupo ARC, aquele cara que tá lá em cima, tu concorda comigo que aquilo lá deve ser uns 80%, sei lá, aquele quadradinho lá em cima? Se tu somar 80% com algo que é maior que 30%, a gente chega em 120%. Como é que passa de 100% essa soma? Essa é só, enfim, que eu não entendi. Essa soma, para mim, tá com cara de que tá estourando 100%. Mas não é uma soma, não é para somar, na verdade. A bolinha, elas são independentes, né? Os valores são independentes, na verdade. Não, se eles estão ligados é o mesmo bicho, né? Com a luz... Não, o mesmo bicho, mas são... Mas eles são independentes entre si. Tipo, os quadrados amarelos são independentes entre si. Entendi. É sempre em relação ao mesmo chamber, não é uma porcentagem... Isso. Como é que é? É sempre em relação ao mesmo chamber? É tipo assim, o bicho sem a luz, qual é a porcentagem que ele fica no chamber... É em relação ao mesmo animal. É em relação ao mesmo animal. O animal, exemplo, o animal 1, vamos supor que essa bolinha é o animal 1. E aí, esse animal com a luz apagada, qual é a preferência? Tem preferência com a luz acesa. Pelo que eu entendi, é isso. Tá, então faz um basal antes sem... Faz um basal antes sem luz. E aí depois com a luz. E por que diminui? Por que diminui, então? Porque porque se fosse para manter igual, era para ficar no 100, né? Eu acho que tem duas câmaras, e aí vê o quanto o bicho explora cada câmara. Beleza, ele explora aqueles verdes lá, antes da luz, estão próximos dos 50, então ele não tem nenhuma preferência. É esse controle aqui. Que aí depois tu começa a dar luz só numa das câmeras, e aí é um experimento novo, digamos, não tem a ver com aquela outra. Tá. É porque no Hubble não fala em qual câmara tá medindo o tempo. Se ele colocasse time chamber of left chamber, aí ficava mais claro. Eu acho que é o tempo na câmara que está sendo estimulado, né? Só que o que não estava claro é que vai ter, mesmo essa câmera que vai ser estimulada, teve uma gravação não estimulada. Eu acho que isso que eu estou inferindo daí. Isso, que é o lights off, né? Pois é. Ele não... Tipo, esse esqueminha dele podia ter sido diferente. Já tinha descrito essa relação entre dor e ansiedade? Não sei não. Pra mim foi novo. Assim... Pode falar. Não, pode falar. Não, que isso? Eu já pesquisei alguns papers e eu não tinha visto ainda nenhum artigo falando dessa relação e ainda com a respiração no meio, né? Tipo, eu achei bem nova, na verdade. Isso para mim foi completamente novo, eu nunca tinha visto. Mas eu estou pesquisando há pouco tempo também, né, a respeito disso. Não, eu achei um recorte muito massa e pegar essa questão
dos opioides também, né? Exato. Dos opioides. Achei interessante. O único ruim são os N's mesmo, que Tá bem é baixo. difícil. Mas essa questão de ansiedade e opioide, eu acho que já deve ser bem descrita. Eu quebrei o braço nos Estados Unidos, ele resolve tudo desse jeito lá, né? Não bota gesso. Dá opioide pra você. E, não existe ansiedade. Não existe ansiedade. Sério. Não tem problema. Nem Nem dor, nem nada. Não existe nada. Estamos precisando disso no Brasil. Isso tá precisando de mais droga para complicar, né? Deixa a coisa mais. Tá todo mundo viciado em heroína agora. Vai ser nossa. Solução. Ao menos a gente acordou com uma boa notícia, né? Tipo, hoje foi muito bom acordar cedo hoje. O que aconteceu? O Queiroz, mas vamos acabar o peito, calma. Ó, acabou o paper, então, Isabela. Acabou o paper. Eu tenho uma dúvida sobre esse paper, Adriano, que eu acho que você vai poder me explicar. Tipo, eles fazem... Você está apresentando a Isabela? Mas, beleza, Isabela primeiro, então. Porque eles fazem o registro da atividade de cálcio com essa fibra. E eu queria saber, na prática, qual que é a diferença entre essa fibra e o Miniscope, em termos da informação que ela te dá, né? Porque, tipo, a análise do Miniscope é uma análise de imagem. E essa fibra, eu não entendi direito, ela faz uma... Eu acho que tu vai botar um Miniscope lá no brainstem, é impossível, Não, né? Tem claro. que cerebrar o bicho. Então tá aí essa resposta, né? Tecnicamente. Mas aí o que que eles analisam? Fibra, Que tipo de informação eles pegam? Mas é a mesma, né? Você vê, mede as mudanças de fluorescência do sinal de cálcio, né? O que mede, acho que é a mesma coisa. Sim, só que eu acho que tecnicamente... A nível de unidade, por tem uma exemplo. resolução espacial. Isso. Acho que como você tem uma resolução espacial, você consegue identificar a célula. E com esse outro aí é só luminosidade, não é não? Ah, boa, Angel. Não tinha nenhuma célula, né? Não tinha nenhuma célula, né? Tem razão, nem tinha me dado conta. Não tem nenhuma célula. Seria mais grotesco, de certa forma, mas, por outro lado, eu fico imaginando que não tem como socar um miniscope no brainstem. Por menor que seja o mini do miniscope, eu acho que ainda assim é um bichinho meio grande, né, pra tu... Tipo assim, quando tu trabalha com hipocampo, coisa e tal, tu tem que remover o córtex, remover as coisas para chegar com a lente lá, né? Tem que dar mais cavadinha. Agora, se tu for escavar para chegar no tronco cerebral, eu acho que o bicho tá morto. O Fábio Freitag, né, ele tá aqui e ele tava trabalhando com uma região também que era bem no tronco aí, e ele tava tentando colocar um verdade, Jéssica, e não deu não, funcionou não. Mas eles tentaram, tipo assim, eles chegaram a implantar e ver célula e tudo, mas o bicho morreu muito rápido e tudo. Então, mas o que o Angel falou muito bem observado, né? É um sinal de cálcio médio, você não tem aquela visão de célula por célula, region of interest, aquelas coisas, né? Muito bem, É tipo um LFP, né? Só que de luz. Eu acho que eles simplesmente aproveitaram que eles tinham a fibra, porque eu acho que dá para fazer esse registro com a mesma fibra que você usa para estimular na óptica. Sei lá. E acabou? Não tem mais figura, então? Era isso? Tem umas figuras suplementares, mas as figuras suplementares estão mostrando basicamente isso. Do aumento da taxa de respiração e que é tudo isso que a gente já discutiu aqui. Tipo. Então, beleza. Vou interromper minha tela aqui. E, então tá, podem falar do Queiroz, se quiserem. Eu vou desligar, né? A gente pode falar com tranquilidade.